Olá pessoal, estou iniciando mais uma videoaula aqui para vocês e vou explicar hoje referente a procedimentos de copiar, colar e recortar. Geralmente muitas pessoas possuem dúvidas referente a esses caminhos, né? Então possivelmente eu vou explicar aqui para vocês, seguindo os passos direitinho, copiando e colando as informações de diversas formas, da internet para o computador, de um documento para o outro, de uma pasta para outra, tá ok? Então vamos fazer aqui esses procedimentos para vocês entenderem o caminho correto, que muitas vezes a gente começa fazendo um caminho sem sentido, né? onde o procedimento seria caminho de origem e o caminho de destino. Então esse procedimento ele sempre tem que ser respeitado, início e fim, porque senão, se você começa pelo fim, geralmente você não vai conseguir obter um sucesso em transferir um documento de um lugar para o outro, ou mover esse documento de um lugar para o outro, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é entender isso. O que é copiar? Copiar é uma forma que o computador vai ter de memorizar algo que você queira duplicar essa informação para um outro lugar, tá certo? A função copiar, você vai fazer com que o computador memorize esse documento, essa pasta, o arquivo, um atalho que você tem aí no computador e você queira colocar para outro lugar. Então, o copiar, ele terá a função aí, tanto com o teclado, a gente vai poder fazer isso, ou com o mouse, tá certo? Aí, dependendo de cada um de vocês, utilizem a forma que acharem melhor aí, tá certo? Devido à facilidade de alguns, outros preferem digitar no teclado, alguns preferem utilizar o mouse, e existe também uma outra forma de usando o próprio menu dos programas, tá certo? Mas como o teclado e o mouse geralmente a gente encontra, né, como funções, atalhos universais aí, então vai ajudar bastante a gente. Então copiar é uma forma de você memorizar o que você quer no caminho de origem para você jogar para um outro local. A função colar, ela é uma função sempre de destino, de onde vocês queiram jogar o documento, ou fazer a duplicação necessariamente. Então, por exemplo, eu tenho um documento onde eu vou pegar aí eu tenho um documento e uma pasta, vou jogar para o outro lado, então primeiro eu devo copiar, selecionando o arquivo, e em seguida escolho um local específico para mim estar transferindo, e com isso eu colo essa informação, tá certo? Vejam que a função sempre vai se dar em 4 passos. Seleciona, copia. Seleciona primeiro, copia segundo. Terceiro, escolhe o local. Quarto, cola em um arquivo, tá certo? Então são 4 passinhos para a gente estar fazendo isso. E copiar, colar seria isso aí. E tem a opção chamada recortar também, que muitas vezes vocês não querem duplicar os documentos em lugares diferentes. Então o que a gente faz? A gente move essas informações. Ou seja, a gente retira de um lugar e passa para outro, tá certo? Então com isso a gente consegue exatamente colocar uma informação de um lugar para o outro, tá? Vamos fazer aqui os caminhos, e com isso vocês vão visualizar e entender melhor aqui como a gente vai estar fazendo na prática, tá certo? Então, olha, a gente tem aqui os ícones na área de trabalho. Esses ícones, alguns deles são pastas, outros são atalhos. Tomem muito cuidado com isso, viu, gente? Às vezes acontece de você copiar uma informação de um lugar para o outro e você está copiando um atalho, não é exatamente o documento em si ou uma pasta,
tá certo? Então, por exemplo, o que seria um atalho e o que é um documento de verdade, um arquivo, sei lá, tá certo? Reparem aqui que eu vou criar um documento. Vocês vão ver aqui uma informação. Rapidamente. Reparem aqui, eu tenho um atalho de uma música e possuo aqui também outros ícones que representam pastas, arquivos, tá certo? E programas, né? Então aqui, olha, toda vez que você vê essa setinha vindo de trás do arquivo com ele aqui na frente, essa seta, isso aqui é um desenho que representa um atalho. Isso aqui não é um documento em si, tá certo? Isso aqui representa o programa que está guardado em algum lugar no computador, tá ok? Aí às vezes você se pergunta, aonde que está essa informação, né? Bom, essa informação se encontra clicando aqui com o botão direito, você consegue visualizar clicando com o botão direito em cima dele, propriedades. Você consegue verificar o destino dele, o caminho para você chegar a essa pasta. Aqui em cima, olha, na aba atalho, aqui em iniciar em. Reparem que aqui você encontra o caminho onde se encontra esse documento, tá certo? Às vezes, se você quiser copiar e colar um documento real, então você não pode copiar o atalho, você tem que copiar os documentos originais no seu computador, tá certo? Aqui em cima também se encontra de uma forma mais específica, porque aqui você tem o caminho C2 pontos, que identifica a unidade no seu computador, user, Renato, music. Então isso aqui são o que? São subpastas do sistema que fazem com que você consiga chegar até essa música que a gente tem aqui como atalho, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer um procedimento copiando de uma pasta para outra, tá ok? Vamos lá. Então eu tenho uma informação aqui na minha pasta teste. E tem esse documento aqui chamado deixa eu colocar um outro nome aqui para facilitar a visualização. Deixa eu colocar aqui como teste também. Então tá. Então eu tenho um documento chamado teste dentro da minha pasta teste. Então, como que eu faço para copiar um item para um outro local? Clico com o botão direito em cima desse item. Clicando com o botão direito, ele me aparece várias opções, onde vocês vão escolher aqui a opção, olha, reparem aqui embaixo, copiar, tá certo? Copiando essa informação que você vê aqui, ela acaba de ser memorizada pela máquina, tá ok? Com isso, o que eu posso fazer? Esse foi o meu local de origem. Agora eu vou abrir o local de destino desse documento, onde vai ser duplicado. Então eu abro qualquer pasta onde eu queira. Posso abrir pelo botão iniciar, que seria o local onde vocês vão encontrar com mais facilidade, né, todas as pastas do sistema. Então você vem aqui, iniciar. Aqui vai estar o nome de vocês, ou computador, casa, né, dependendo do nome da máquina que esteja aí. Então eu vou colocar aqui em músicas esse meu documento chamado teste. Vou duplicar ele aqui. Então, ou seja, abrir uma outra janela. Tá vendo? Nessa janela que vocês estão vendo aqui, reparem que eu tenho vários outros documentos, tá certo? Mas eu quero colocar meu documento aqui mesmo, nessa pasta chamada músicas. Então, com o botão direito também, nessa pasta do destino, vou clicar com o botão direito. Lembrem-se que tentem clicar numa área vazia, tal. Não tentem clicar numa área
que vocês possuem aqui uma pasta, alguma coisa, porque senão acaba trazendo outras opções e acabam confundindo vocês. Sempre colhem o documento numa área vazia do computador, tá ok? Numa área vazia. Ó. E clica com o botão direito, uso a opção colar. Reparem que da minha pasta da área de trabalho chamada teste, esse documento que foi copiado foi colado aqui dentro da pasta música. E ele veio aqui, olha, ele veio aqui o arquivo correto, tá certo? Foi duplicado o arquivo correto. Geralmente acontece aí de vocês acabarem clicando em opções diferentes. Por exemplo, cliquei com o botão direito, aí eu venho colar atalho. Olha, isso aqui é um erro, viu? Se vocês clicarem aí em colar atalho, olha o que vai acontecer. Teste, tracinho atalho. Isso aqui não é um documento de verdade, tá? Isso aqui é só um atalho. Uma forma que você vai ter de alcançar mais rapidamente o destino desse seu arquivo. A questão é que na hora de você duplicar esse documento não está sendo duplicado. Tá ok? Beleza. Então usem a opção colar. Isso que eu acabei de passar foi o procedimento usando o mouse, ok? O mouse. Vou fechar aqui as minhas pastas. Agora vamos dizer que eu queira pegar essa informação que eu tenho aqui na minha pasta teste. E eu quero que essa informação seja colada aqui na minha área de trabalho, onde geralmente a gente quer colocar as informações, né, para alcançar mais rapidamente. Ou às vezes você possui aí um HD externo, um pendrive, né, qualquer mídia removível aí de armazenamento. Então geralmente você vai querer colocar em algum lugar para facilitar para copiar para esses dispositivos. Então, se você tem uma pastinha, ela está aqui, e você tem aí os documentos, você pode, usando o mouse também, clica com o botão direito, copia. Lembrem-se que é em cima do arquivo, tá, gente? Botão direito, copiar. O computador memorizou, agora eu vou escolher o local onde eu quero colar esse arquivo, que é aqui, olha, na minha área de trabalho. Venho aqui em cima, clico com o botão direito na minha área de trabalho, tá vendo? Ó? E escolho a opção colar. Olha lá meu arquivo, acabou de sair lá em cima. E aqui existe uma duplicação de arquivos, tá? Eu não estou colando um atalho, lembrando novamente, tá certo? Tomem muito cuidado com isso. Beleza, que às vezes você vai guardar um documento importante aí em algum lugar, e aí você imagina que guardou, mas só tem atalhos na sua unidade removível, no seu pendrive, HD, sei lá, externo, e aí você formata, apaga, quando você vai ver, esquece, os arquivos foram todos apagados da sua máquina, tá? E não vai constar lá no dispositivo porque só tem atalhos. Você vai pensar que está lá, mas não está, tá bom? Vou excluir esse documento. Botão direito, excluir. Beleza. Mostrei aqui colocando numa pasta, tá certo? E colocando na área de trabalho. Outra forma de vocês copiarem e colarem de uma forma mais fácil essas informações é utilizando esse próprio navegador de pastas, onde a própria janela do sistema mostra para vocês, tá? Então, abrindo qualquer pasta, você consegue obter essa janela, essa área exclusiva ao seu lado esquerdo. Então, a gente tem favoritos, área de trabalho. Área de trabalho, essa é a pasta que a gente tem aqui, tá? Nessa tela. Downloads,
bibliotecas, documentos, imagens, músicas, tá? Então vamos supor que eu coloque um HD externo dentro do meu, aí conecte o HD externo no meu computador, um pendrive, onde ele vai aparecer aqui, ó, computador, tá certo? Nessa área aqui, computador. E aí, em algum local aqui vai aparecer unidade removível. Quando o HD externo ele aparece aqui ao lado, tá? Do seu próprio disco C, disco local C que vocês vão ter aí. Então, com isso, vocês vão utilizar esse painel aqui para navegar dentro das pastas e copiar e colar as informações de uma forma mais simples também, evitando ficar abrindo aí várias janelas para vocês poderem fazer essas funções, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar um arquivo que está dentro dos meus documentos e vou colocar aqui na minha, vamos dizer aqui no meu pendrive que se encontra no meu computador, tá ok? Na pasta computador. Então primeiro, lembrando, 4 passos, seleciona o arquivo e copia, 1, 2, vamos fazer aqui, documentos, estou na pasta documentos, eu vou clicar aqui nesta pasta chamada NVideo Converter, então cliquei com o botão direito aqui em cima, toda a pasta com os conteúdos dentro dela vão ser copiados também, tá gente? Quando você clica com o botão direito na pasta, não só vem a pasta não, vem todas as informações que estão guardadas dentro dela, beleza. Clicou aqui com o botão direito, escolhe essa opção, copiar. Provavelmente no computador de vocês vai ter poucas opções, né, em relação às escolhas aqui com o botão direito. É porque eu tenho vários programas instalados, tá? Mas beleza. Clico com o botão copiar. Cliquei com o botão direito, copiar. E o primeiro e o segundo passo eu fiz, selecionar, copiar. Terceiro e quarto, qual que é? Seleciono o local, beleza, e cola esse documento, tá certo? Vamos lá. Eu estava em documentos, estou ainda, né? Reparem aqui. Eu vou colocar no meu pendrive, então eu posso vir aqui direto aproveitando esse painel, não preciso abrir e iniciar de novo. Posso vir aqui no computador, venho aqui no meu HD externo, como eu não tenho, aqui eu vou entrar no próprio disco local C, tá certo? E vou colar aqui na minha área vazia. Dei um duplo clique para abrir o HD externo ou dependendo do computador, às vezes um clique serve, mas aqui cliquem com o botão direito ou o botão duas vezes com o botão esquerdo, padrão aí do sistema. Então, escolhi o local, vai ser esse local aqui vazio. Cliquei com o botão direito, vou colar. Reparem que a pasta acabou de vir para cá, NVideo Converter, tá certo? Beleza. Aí, daqui em diante, dependendo se o documento for muito grande, o que vocês estejam passando, vai carregar uma barra aqui em cima, e isso, no caso, vocês vão esperar carregar toda essa barra para desconectar o HD, o pendrive, tá certo? Que isso não é feito de uma hora para outra, tem que aguardar um tempinho aí, tá certo? Se o documento, as informações forem muito grandes, tá ok? Beleza. Então, se vocês quiserem fazer ao contrário, colocar documentos, né, que estejam no pendrive para o computador, é só fazer o caminho inverso, tá certo? Então, em vez de vocês pegarem aqui do documento, alguma pasta aqui, copiar e vir aqui para o computador e colar, você vai fazer o quê? Copiar alguma informação que esteja aqui no computador e o caminho de destino vai ser o contrário. Então, eu vou escolher a pasta imagens, músicas, documentos e vou colar essa opção aqui. Usar a opção colar aqui. Então, copio, seleciono e copio. Venho aqui no computador,
venho aqui na pasta documentos ou imagens, músicas, seleciono o local de destino e colo, tá certo? Então, bem simples aí. Agora, vamos supor que eu tenha uma informação na internet e queira passar para um programa. Ou seja, às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e quer colocar esta informação da internet em um documento específico para a gente poder trabalhar, editar algumas coisas aí na máquina, né? Então, com isso, o que eu vou fazer? Então, primeiro vamos abrir a página da internet. Aqui eu vou abrir o Google Chrome, tá? Bom, aqui eu vou pesquisar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar Monteiro Lobato, vai. Quero saber sobre a bibliografia dele. Isso serve para qualquer pesquisa, tá certo, gente? A não ser que essa pesquisa esteja protegida pelo site, você não esteja conseguindo copiar essas informações. Mas até então, tranquilo. Então, primeiro, eu vou buscar a minha origem para copiar as informações, certo? O que a gente vai fazer? Pesquisar primeiro e encontrar o que eu quero. Então, abrindo o site do Google, você consegue visualizar aqui na pesquisa vários itens, vários tópicos falando sobre esse assunto. Vou pegar o primeiro mesmo da Wikipédia, tá? Cliquei nele, vai abrir aqui. Abriu aqui a história sobre ele, né? Sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo. Então, ok. Então, Monteiro Lobato, abriu o site. Então, beleza. Aí eu vou querer pegar essas informações que estão aqui falando sobre ele e vou querer jogar em um documento, né? Eu vou colocar, por exemplo, no Word para mim poder imprimir isso e configurar as fontes, editar posteriormente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer? 4 passos. Mesmos passos para copiar uma pasta, tá certo? Então, primeiro você seleciona. Selecionem com o mouse aí, clica, segura, arrasta. Reparem que ele fica azulado, sombreado, né? Cada um tem uma forma de chamar isso aqui, mas o correto é seleção, tá certo? Vocês estão fazendo uma seleção. Clica, segura, arrasta e depois solta o clique, igual eu fiz aqui. Soltei. Tenho todo esse conteúdo selecionado e eu vou passar isso para o meu programa do Word. Tá ok? Com isso, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, depois de selecionado, não é? Que eu vou escolher a opção copiar. Em cima da seleção, lembrando, hein? Copiar. Beleza. O computador acabou de memorizar. Agora eu vou abrir o programa do Word para mim colocar essas informações aqui. Então vamos lá. Vou abrir o meu programa do Word, dependendo do caminho de cada computador difere aí, tá? Estou fazendo um procedimento que vocês encontrariam em qualquer computador. Perfeito. Abrindo o programa do Word. Vou maximizar a tela. Maximizei a tela. Tenho aqui o meu documento em branco, tá? Minha folha. Deixa eu diminuir o zoom para melhorar a visualização. Perfeito. Então, copiei as informações da internet. Reparem que eu fiz o procedimento, abri o programa, tudo. Ou seja, estou escolhendo o local onde eu quero duplicar essa informação, tá certo? Então, abri o programa, escolhi o local onde eu quero essa informação, local dentro da minha folha. Venho aqui com o botão direito também e escolho a opção colar, tá certo? Aqui no
no Office 2010, que é a opção que eu tenho, ele não aparece escrito colar, tá? Mas aqui eu tenho essa pastinha, reparem aqui, olha, que também funciona da mesma forma, tá? Ou se não, se vocês procuram a opção colar, você tem aqui em cima, aqui nesse botão, ó. Aqui na guia página inicial, na minha faixa área de transferência, eu tenho o botão colar, onde eu posso clicar nessa pastinha e aí essa informação vem para cá. Ok? Copiei da internet para o computador, ou seja, para um programa dentro da minha máquina. Tá? Isso pode ser feito tanto imagem, só como imagens, tá certo? Vamos supor que eu quero mais imagens do Monteiro Lobato aqui dentro do meu documento. O que eu faço? Preciso fechar? Não, por enquanto não precisa não. Então, reparem que aqui você já está com a internet aberta referente à pesquisa do Monteiro Lobato. Então, você tem aqui, olha, só tem que clicar novamente nesse botão que a tela ela alterna. Ela vem de trás para frente, você consegue visualizar o conteúdo novamente. Ok, eu vou buscar mais imagens referente ao Monteiro Lobato. Vou voltar aqui. Com isso, vou buscar sobre imagens. Então reparem, olha quantas imagens aqui no meu computador, na página de internet. Vou escolher então uma imagem aqui do sítio do Pica-Pau Amarelo. O que eu faço? Mesmo procedimento, 4 etapas, seleciona, copia, então clico com o botão direito, que é essa opção que eu quero, né? Clico com o botão direito em cima da foto, copiar imagem. Perfeito. O computador memorizou. Lembrando, vamos fazer o uso dessa barra de tarefas. Aqui ficam os programas que estão abertos, estão em trabalho pelo usuário. Então, clicando aqui no programa do Word, onde a gente estava mexendo, ó, ele voltou a aparecer, e aí eu vou colocar essa minha imagem aqui. Então, eu selecionei, copiei, e agora eu vou escolher o local, e vou colar a minha informação. Botão direito, colar. Ou se não, posso vir aqui em cima, no botão colar, na guia página inicial, faixa área de transferência, clico na imagem colar. Tá certo? Lembrando, né, eu informei que ia passar com um teclado também, para vocês fazerem aí, né? Então, com o teclado, gente, é muito simples. Na hora de vocês devem selecionar, fazer os 4 passos da mesma forma que a gente está fazendo com o mouse, tá? A questão é que, na hora de copiar e colar essa informação, o que deve ser feito? Deve utilizar o teclado, em vez de vocês clicarem com o botão direito do mouse. Por exemplo, se eu tenho aqui a informação, né, a informação do texto, por exemplo, que eu acabei de copiar aqui do Monteiro Lobato, eu selecionei, em vez de usar o botão direito do mouse, eu vou diretamente no teclado. Vou segurar a tecla CTRL, que é o Ctrl, tecla Ctrl do teclado. Pressionem, segurem, continuem pressionando essa tecla e apertem a letra C, que é a função copiar. Vocês não vão ver absolutamente nada acontecendo, tá? Isso é normal, fiquem tranquilos. Isso que você acabou de fazer agora foi simplesmente para o computador memorizar
e duplicar essa informação logo em seguida. Então a gente copiou isso aqui e agora eu vou vir aqui no meu documento do Word e vou escolher um determinado local. Lembrem dos 4 passos para copiar e colar. Seleciona, copia, escolhe o local e cola. Perfeito. Então, venho aqui, escolhi o local, vou colar. Em vez de colar com o mouse, usem o teclado novamente. Pressionou, Ctrl, segura, aperta a letra V uma vez e solta tudo, solta as teclas. Não precisa segurar a letra V não, porque automaticamente o que vai acontecer? Se você segurar a tecla Ctrl V, reparem que, olha, essa informação ela vai ser duplicada de várias vezes no mesmo local, tá certo? Então tome muito cuidado aí, evitando-se que a colagem não seja traumatizante aí. Às vezes vocês bagunçam o documento todo por causa dessa colagem na hora de estar efetuando, tá? Outro detalhe que eu falei sobre recortar também. Recortar, então, praticamente vai funcionar da mesma forma que o copia e cola, tá certo? A colagem é a mesma. Agora, o recorte, vocês só vão escolher a opção, vou fechar aqui, o recorte vocês só vão escolher, em vez de copiar, recortar. A questão é que vocês vão mover um arquivo, programa ou pasta de lugar. Vocês não vão duplicar, vocês vão mover quando vocês escolherem a opção recortar, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Vamos lá fazer um recorte de uma pasta para a área de trabalho, para vocês verem aqui como que fica. Em seguida, vocês vão visualizar. Então tem aqui o meu arquivo dentro da pasta teste. Eu quero jogar esse arquivo, mover ele de lugar. Quero jogar para cá, para a área de trabalho, né? Então, eu tanto posso jogar para cá direto, gente, ou como posso passar utilizar o painel aqui do meu lado esquerdo, tá? Usando aqui a área de trabalho, também serve da mesma forma. Então, clico com o botão direito, recortar, em cima do documento que eu quero, tá? Arquivo, pasta ou programa. Recortar. Reparem que o documento ele vai ficar clarinho, olha. Coisa que não acontecia quando a gente copiava. Reparem que quando a gente copia, o documento tem a cor normal, tá? Quando recorta ele fica mais claro. Perfeito. E para recortar com o teclado, a gente usa Ctrl X. Ctrl X. Pressiona, segura o Ctrl e aperta o X uma vez somente, tá certo? Pressionando aí, vocês vão ter esse mesmo efeito. O arquivo, pasta ou programa vai ficar de forma clara. E aí, com isso, você selecionou, recortou, vamos escolher o local e colar. Cliquem com o botão direito na área desejada, na escolha do local, colar. Aquele dali é o professor Renato. Aqui. Perfeito. Então, reparem aí que a gente tem uma colagem feita utilizando o Ctrl X. Verifiquem que o arquivo que eu tinha, o documento aqui, olha, ele sumiu desse lugar pelo fato de ter feito a recortagem, né? Eu recortei deste local da origem e colei no meu local de destino, tá bom? Então beleza, gente, era isso aí que eu queria passar para vocês.
Espero que você tenha ajudado bastante, tá certo? Se gostaram, dá um like aí, dá um curtir aí no meu vídeo e assinem aí meu canal, tá ok? Obrigadão, tchau, tchau.